Irmãos, irmãs, amigos e amigas, Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo. Quero trazer mais uma meditação aqui. Eu queria te fazer entender o porquê que você crê em coisas que outros não creem. Eu creio que isso me ajudou. E por que às vezes nós tentamos explicar para tantas pessoas coisas que para nós nos é tão claro, é tão evidente, é tão escriturístico, mas alguns não conseguem crer. As pessoas dizem assim, eu não vejo assim, eu não vejo isso. Ah, não, eu não creio, isso é para lá para trás. Eu me lembro de ter pregado uma vez no rádio, e aí, na rádio, a gente dava o nosso telefone para contato. A gente sabe que é uma outra geração agora, a internet, né? Já não é uma questão de contatos mais assim. Mas eu recebi então um telefonema e havia uma senhora do outro lado. Ela disse, pastor, eu gosto muito das suas pregações, mas eu tenho umas coisas que gostaria de conversar com o senhor. O senhor poderia me atender? Eu posso. E aí, eu já pensei, uma mulher gosta das pregações, mas ela tem algumas coisas. Peguei a minha Bíblia, peguei uma outra Bíblia, separei todas as escrituras que falam a respeito dos requisitos para a mulher na escritura, que é veste das mulheres, que é a questão delas não poderem cortar os seus cabelos, a questão de elas não poderem exercer o ministério pastoral, elas não devem estar no púlpito como pastoras. Alguém diria, mas existem muitas de sucesso. Sim, fazendo um serviço para Deus sem ser a vontade de Deus. Nós temos a escritura de São Mateus capítulo 7, dizendo que muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome fizemos maravilha, expulsamos demônios, curamos enfermos. Ele vos dirá, apartai-vos de mim, vós, praticantes de iniquidade, porque nunca vos conheci. Mas aquela senhora chegou e aí ela fez a sua apresentação. Olha, eu formei administração na PUC, eu trabalhei no banco tal, hoje eu sou gerente da loja tal. Eu disse, como vai, senhora? Vamos sentar? Dei muito pouca atenção para aquela apresentação. Então ela começou a fazer algumas indagações, logo eu disse para ela, se a senhora crê na Bíblia Sagrada como a palavra de Deus, ela disse, creio. Aí eu empurrei uma Bíblia bem grande e falei, olha, abre essa Bíblia aí, Deuteronômio capítulo 22, verso 5. Abre essa Bíblia em Coríntios capítulo 11. Abre essa Bíblia em 2 Timóteo. Fui mostrando para ela as escrituras assim. Em um dado momento ela parou e disse assim, como é que o senhor sabia que eu queria te perguntar isso? Eu falei, porque as pessoas questionam exatamente isso por falta de conhecimento. Aí ela me disse assim, é verdade. Nas outras igrejas que eu já fui, ninguém me falou isso. Aí eu disse assim, porque eles estão interessados naquilo que a senhora se apresentou. Quando a senhora se apresenta como uma mulher gerente de um banco, deixou a gerência do banco, é gerente de uma loja de destaque. Isso deveria fazer eu pensar o seguinte, olha, eu tenho que agradar essa pessoa porque ela vai ser uma grande contribuinte da igreja. Aí eu disse para ela assim, mas aqui nós não estamos interessados em quem a senhora se apresentou, enquanto a senhora, com a sua formação, pode contribuir. Nós estamos interessados na sua alma e a sua alma deve receber a palavra de Deus.
Oh, meu Deus. Aí ela disse, mas pastor, agora colocou a Bíblia assim um pouco de lado, eu quero a sua opinião. Aí eu disse, abra em 1 Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo diz lá assim, se alguém quer ser contencioso, nós não temos esse costume. Eu disse, se a senhora não quiser crer na Bíblia, a minha opinião não tem nenhum valor para a vida da senhora. Encerramos aquele assunto e ela se foi, continuou gostando do que eu pregava, mas não crendo. Achando interessante a minha habilidade, mas nunca recebendo. Outras pessoas já até ficaram enfurecidas, às vezes, com a maneira que nós falamos alguma coisa. Mas quando mostramos na Bíblia, elas creram. Que é isso? Que mistério é esse? Veja aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 48. Vou ler o verso 47 também. Porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Você entende agora? Uma pré-destinação, uma pré-ordenação. Quem estava na mente de Deus ordenado para a vida eterna, vai crer na palavra. Eu queria ler algo aqui. Eu tenho esse livrinho aqui, Atos do Profeta, um livro de testemunhos de alguns acontecimentos na vida e no ministério do profeta William Branham, mas ele foi escrito, nós chamamos, como entendemos aqui, de irmão Pierre Green. Alguém nos disse uma vez que a pronúncia do seu nome era Pierre Green. Então, ele escreveu aqui no 2º capítulo, eu gostaria de ler isso aqui para vocês. Ele disse assim, no seu dia, os discípulos encontraram pessoas que se ofenderam porque eles testificaram de Jesus Cristo, um homem da sua própria geração. No entanto, se o testemunho fosse acerca de Davi, as pessoas não se haveriam ofendido tanto. Seguramente não haveria tanta resistência se o testemunho fosse acerca de Moisés ou de Noé, ou acerca de alguns dos profetas da antiguidade. Hoje não é diferente. Se eu falo de Paulo ou de Pedro, São Tiago ou João, ou mais recente ainda, Lutero, Wesley, Calvino, as pessoas não se ofendem. Ainda ao trazer à memória aqueles que foram conhecidos por as suas más obras, como Judas Iscariotes, Herodes, Pôncio Pilatos, Faraó, ou mesmo Satanás, não traz tanta ofensa. As pessoas os aceitam pelo que eles foram. Porém, ao falar de um contemporâneo, na mesma maneira, traz oposição em toda a sua força. Exatamente como foi nos dias quando os discípulos testificaram de Jesus. Em Hebreus capítulo 11, verso 6, nós lemos assim, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É por isso que eu não posso convencer as pessoas de que Deus existe, muito menos que Deus tenha atuado nessa geração
a menos que essa pessoa seja ordenada para a vida eterna. De outra maneira, ela não crerá. Quando nós falamos hoje, e aqui nas chaves do Evangelho, você que é inscrito, você que acompanha as chaves do Evangelho, sabe quantas vezes eu falei a respeito do profeta William Branham. Quem era ele? É um homem que nasceu nos Estados Unidos no ano de 1909 e já faleceu no ano de 1965. Ah, mas vocês estão dizendo que ele era o profeta Elias. Sim. Quando o próprio Senhor Jesus Cristo disse para os seus discípulos, em São Mateus, capítulo 17, Jesus disse aos seus próprios discípulos que João Batista era o Elias do tempo deles que havia de vir. Isso foi muito difícil para as pessoas crerem. Mas no tempo de Jesus, os escribas perguntam a Jesus, aliás, os discípulos perguntam a Jesus, no verso 9 do capítulo 17, eles dizem assim, e descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Os discípulos o interrogaram, dizendo, por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Então você percebe que os discípulos de Jesus tinham algum escrito dizendo que Elias teria que vir antes do Filho do Homem, antes do Messias. Agora, eles já estavam lidando com o próprio Messias, compreenderam isso, porque essa foi a visão do Monte da Transfiguração, eles compreenderam isso e disseram assim, mas não era necessário que Elias viesse primeiro? Jesus disse assim, veio. Senhor, o senhor quer dizer para nós, eu estou colocando nas nossas palavras, o senhor quer dizer para nós que nos nossos dias já veio um Elias? Ele falou, foi João, gente. João era Elias? Era Elias. E não o aceitaram. Do mesmo modo, nos nossos dias, nós temos escrituras. 17, versículo 11, disse assim, Jesus respondendo disse, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Malaquias, capítulo 4, diz assim no versículo 5 e 6, eu não estou falando da vinda do profeta, mas eu quero que você entenda que é necessário uma ordenação divina para você crer nas coisas do seu dia. Eis que vos envio o profeta Elias. Quando? Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aí eu pergunto para você hoje, o grande e terrível dia do Senhor já veio? Sua resposta, eu sei, é não. Então tem que ter um Elias hoje. Entende? O grande problema é crer em um homem que vive entre nós hoje como sendo o Elias que a Bíblia diz. Aí está o problema. Mas como que eu identifico esse homem? Eu pego o ministério dos Elias que já viveram, porque nós já tivemos 3 homens com o mesmo ministério. Nós tivemos Elias, nós tivemos Eliseu e nós tivemos João Batista com o ministério de Elias. Pega essas 3 vidas, analisa elas e com elas em mente procure um homem hoje que se enquadre nesse ministério. Você vai encontrar o irmão Branham. Tá certo? Só que o irmão Branham também já se foi. Aquele ministério do irmão Branham deveria permanecer em vigência. Aquele ministério é o mesmo ministério do Filho do Homem, Deus em uma carne humana, operando as suas obras para o povo do dia. Irmãos, a Bíblia, se ela não se fizer carne entre nós outra vez, ela não tem o valor proposto. Aí, para as pessoas crerem hoje
que Deus está atuando do mesmo modo que o ministério escriturístico está vivendo em homens hoje, é muito difícil. Entende? As pessoas creem assim. Deus vai te abençoar. Vai lá, faz uma oração, Deus abençoa. Tá. Deus vai multiplicar, faz uma oração, uma campanha, enche os envelopes de dinheiro e o povo sai. Agora, Deus tem na terra homens com o ministério dele para te governar. E do outro lado, Satanás tem na terra homens com os mesmos ministérios de Judas Iscariotes, de Pôncio Pilatos, de Herodes, de Anás e Caifás. Está na terra outra vez. Só que, para ver isso nos dias de hoje, é necessário uma pré-ordenação para a vida eterna. Deixa eu terminar de ler. Ele disse assim: então, de outra maneira, as pessoas não crerão. Primeiro, porque antes que possa vir para Deus, tem que crer que há um Deus. E além disso, antes que possa crer que Deus tem feito algo em sua própria geração, deve crer que Ele tem feito coisas, essas mesmas coisas, em outras gerações. Assim, se podemos crer que há um Deus e queremos ver o que Deus está realizando nessa geração, então deveríamos ver o que Ele fez em gerações passadas, porque, de acordo com a sua palavra, Ele não muda e atuará hoje como Ele atuou no passado. Quer encontrar um ministério que esteja fazendo a vontade de Deus hoje? Olhe lá atrás os ministérios que fizeram a vontade de Deus, pregaram a palavra. Procure aquilo que é escriturístico, irmãos. Não é porque está falando de Deus que seja de Deus. Tem que ser escriturístico. Anás e Caifás, o que esses homens eram? Sumos sacerdotes da lei de Moisés e mataram Jesus. Então você percebe que há uma classe religiosa que, ainda que defenda a palavra de Deus, matam os enviados de Deus. Com o quê? Com seus credos e as suas tradições. Você precisa encontrar um Judas Iscariotes. Quem? Quem está no meio do povo de Deus, dentro do ministério vindicado por Deus, que era o de Jesus, mas mesmo assim, por qualquer coisa, vende esse ministério. Judas, traição. Você deve olhar para um Pôncio Pilatos, que mesmo não encontrando algo para condenar Jesus, permite que ele seja condenado. E você pode encontrar também, de outro lado, homens fracos, que às vezes fogem, que às vezes negam, mas, como Pedro e os seus discípulos, naquele dia, Pedro negou a Jesus, os discípulos fugiram, mas deram ao Espírito Santo a liberdade, depois, de encher e preencher as suas vidas, e se tornaram um exército invencível de homens que podiam morrer. Opa, como é que um exército pode ser invencível se eles morrem? Morrem, mas os seus atos e as suas palavras perpetuam. Andam de geração em geração. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago foi morto. Paulo foi decapitado. Os discípulos do Senhor Jesus, todos eles foram mortos de forma cruel. Mas as suas vidas e suas ações e suas palavras perpetuaram. Está entre nós até hoje, vivas, trazendo-nos o Evangelho. Aí está. Há homens hoje que assumiram o lugar de Pedro. Há homens hoje que assumiram o lugar do apóstolo Paulo. Há homens hoje que assumiram o lugar do profeta
William Branham, e levam adiante a palavra de Deus tal como ela foi pregada lá atrás. Porque assim como Jesus não muda, os seus pregadores não mudam. Você diria, os homens mudam. Eu digo, é verdade, mas o que está dentro dos homens não muda. Eles pregam a mesma palavra. Não importando se isso vai dar para eles popularidade ou não, se isso vai dar para eles valores monetários aqui nessa terra ou não, o que importa é que almas que estão pré-ordenadas a vir, virão. Ah, mas será que só virão as pré-ordenadas? Vamos ver Atos dos Apóstolos também, capítulo 2, verso 47. Quer ver? Diz assim, Atos 2, 47. Atos 2, 37 até o 47, foram pessoas que aceitaram o que Pedro lhes havia pregado e o que ele aconselhou, sua recomendação, que tornou uma ordenança: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos quantos estão longe e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E aí, lá no verso 46 diz assim, e perseverando unânimos todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Vê? Deus sabe exatamente quem tem que se salvar, Ele já pré-ordenou essas pessoas para a vida eterna, e é por isso que Ele nos colocou aqui, para te encontrar. Eu creio que você é uma dessas pessoas pré-ordenadas para a vida eterna. Por isso eu tomo o meu tempo para estar aqui falando com você. Você, irmão, irmã, que sabe de alguém que você crê, aquela pessoa é um chamado de Deus, é um eleito de Deus, envie esse vídeo para ele, compartilha com ele. Se você não conhece uma pessoa assim, você deixando o seu joinha, o seu like, o seu gostei, você não estará enviando, mas as próprias recomendações aqui da plataforma, o YouTube, vai fazer com que esse vídeo chegue até essa pessoa. Então, eu faço aqui a minha parte, você faz a sua aí. Deus abençoe, nós trabalhamos juntos e encontraremos esse último eleito. Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser.